Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o TBT da TV, nosso programa aqui do Observatório da TV que relembra momentos muito significativos da história da nossa televisão. Hoje, falando de uma novela muito importante, muito boa, muito marcante, que está completando 40 anos da sua estreia. Aliás, 40 não, 45 anos. Pai e Herói, de Janete Claire. Antes de falarmos sobre a novela Pai e Herói, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe os conteúdos do canal, veja segunda-feira o nosso podcast Ligados na TV, pense na possibilidade de ser membro aqui do canal, tudo isso nos ajuda bastante. Obrigado sempre pelo carinho de vocês, pela audiência. Quando o Pai e Herói estreou, em janeiro de 1979, no dia 29, ela substituiu Dancing Days, do Gilberto Braga, né? Mas naquele momento não era a vez de Janete Claire, autora da história, né, entrar com uma novela dela, às 8 horas da noite. Ela havia escrito a antecessora de Dancing Days, que foi O Astro. E entre Dancing Days e mais uma novela dela, haveria uma novela de Lauro César Muniz, que naquela altura já havia escrito outras novelas das 8, né? Escalada, O Casarão, Espelho Mágico e Os Gigantes, que seria a novela que ia entrar. Mas, na época, o Lauro César teve um infarte, né? E ele não ia ter condições de escrever uma novela e nem de outra pessoa desenvolver a história dele, enfim, porque ele não havia efetivamente começado os trabalhos, enfim. Janete foi então acionada para inverter a ordem, né? Ela entrar com a sua grande capacidade de criar histórias, enfim, e tapar aquele buraco naquele momento ali para que não fosse necessário recorrer a uma reprise ou a esticar Dancing Days, enfim, né? Então, salvar a pátria, aí chamaram Janete, como aconteceu outras vezes em outras situações, né? Tapar o buraco que haveria na faixa das 8 horas, né? E ela recuperou uma história que ela havia criado para a Rádio Nacional, se eu não me engano, chamada Um Estranho na Terra de Ninguém. Pegou ali as linhas gerais dessa história e, claro, adaptou para uma novela. Ela pensava, salvo erro da minha parte, em fazer um filme inspirado em Um Estranho na Terra de Ninguém, fazer o roteiro de um filme. Mas acabou nessa situação, né, antecipada em quase um ano a sua volta ao ar, ela recorreu a Um Estranho na Terra de Ninguém para fazer a sinopse de Pai e Herói. O personagem central dessa novela é um jovem chamado André Cajarana, que tem por volta de 30 anos de idade, é interpretado pelo Tony Ramos. Tony Ramos fazendo na TV Globo seu primeiro protagonista de uma novela, né? Ele já havia tido bastante destaque em O Astro, já havia participado de Espelho Mágico, mas o primeiro protagonista dele na nova casa, depois de muitos anos de TV Tupi que ele teve, né, foi o André. André havia sido criado numa cidade do interior de Minas chamada Passo Alegre, dominada por uma família, a fundadora da cidade, né, a família Limeira Brandão. E o André não tinha mãe, né? Ou melhor, ele tinha mãe, mas ela não havia criado o menino. Ele era filho de um homem chamado Malta Cajarana e vivia em Passo Alegre com o seu avô, o pai do Malta Cajarana, que todo mundo chamava de seu Cajarana, que era o Lima Duarte, né? Logo no comecinho da novela, o avô do André morre, né? Ele havia ensinado a ele o seu ofício de escultor, né? De artesão. O menino fazia uns bicos cumprindo ali o papel do avô, vendia coisa na feira, né? Ele se virava para sobreviver. Mas tinha uma grande carência afetiva, né? Sentia muita falta da mãe e o pai, para ele, o Malta Cajarana, era uma figura digna de todo respeito, né? Daí que vem o nome da novela, né? Pai e Herói. Era um homem admirado, respeitado, querido, e que ele sabia que o pai já havia falecido, né? Mas a origem de André era muito nebulosa, especialmente essa devoção pelo pai, que lhe foi incutida pelo avô, né? Com a falta do avô,
o André vai para o Rio de Janeiro, onde ele sabe que a mãe vive, né? Mais precisamente numa cidade da Baixada Fluminense, Nilópolis. E lá ele encontra a mãe, Gilda, que é a personagem da Maria Fernanda. Ela é casada com um italiano de nome Bruno Baldarati, o Paulo Altran, na sua primeira novela da vida, né? Das poucas que ele fez, inclusive. Que pena, né? Que pena ele ter feito poucas, né? E Baldarati era um empresário da Baixada Fluminense, tinha lojas, tinha hotéis, enfim, mas na verdade ele lavava um dinheiro sujo com esses seus negócios, né? Ele era o que a gente pode dizer de um mafioso, né? Enfim, um bandido. E ele cultivava uma imagem pública de bom pai, bom marido, bom homem, fazedor de caridades para os pobres da Baixada Fluminense. Na verdade, ele incentivava, por exemplo, a grande devoção em torno do padre Nicolau, que havia sido assassinado barbaramente anos antes lá na cidade, para que as pessoas fizessem grandes compras de velas para acender em memória do padre, mas na verdade ele era o fabricante das velas, né? Ele era o dono da fábrica de velas. Baldarati era o grande responsável pela infâmia que envolvia o nome do pai do André, o Malta Cajarana, que era realmente um homem de mau caráter, era outro bandido igual a ele, mas isso é um choque para o André, né? O André, inclusive, quer provar, quer reabilitar a memória do pai, que ele logo entende que foi suja, foi emporcalhada pelo Baldarati, né? Isso é tanto verdade que ele foi se casar com a mulher do homem, né? E teve com ela 3 filhos. O Romão, que estava para virar padre, né? Que já era padre, enfim, a gente pode chamar de padre, que é o Fernando Eiras. O Cirilo, que é o Jorge Fernando, que tinha devoção pelo pai. E a Clarinha, a mais nova deles, que era a Rejane Marques, né? Bruno era o grande responsável, inclusive, pela morte, pelo fim trágico que teve o Cajarana, né? Salvo equívoco da minha parte. E ele tinha, em paralelo ao seu casamento, enfim, uma relação com uma mulher de quem ele efetivamente gostava, mas queria dominá-la pela força, pela opressão, né? E ela muito livre, muito independente, muito segura de si, batalhadora, né? Uma mulher batalhadora, como tem em todas as novelas da Janete Claire. No caso, era ela que em Pai Herói, a Ana Preta, que é a Glória Menezes. Ana Preta, com quem ele tinha uma filha, a Geni, Sônia Regina, né? Cultivava-se, por causa do Baldarati, uma grande resistência à presença do André. O André, ele é linchado pelos populares, né? Porque as pessoas ficam sabendo que ele é filho do Cajarana, então, meu Deus do céu, né? Nós temos, imagina esse nome que deu tanto terror aqui a todos nós, precisamos dar um fim nesse rapaz. Então ele tem uma trajetória muito triste, porque a mãe o rejeita, ela é totalmente dominada pelo Bruno. Aquele filho simboliza para ela uma fase da vida muito infeliz que ela teve ao lado do Malta Cajarana. Então o André se vê sem amparo de ninguém na vida, né? Porque o avô morreu, o pai está morto também, a mãe não quer saber dele, ele tem esse padrasto que o odeia, os irmãos idem, menos o Romão. Com o Romão ele se dá, né? Então a grande mão que o ampara é da Ana Preta, inclusive porque ela se apaixona por ele. Só que na vida de André, existe a dona da gafieira, né? A Ana Preta, dona do Flor de Lis. Inclusive, ela é muito mal vista por todos por conta disso. As pessoas têm a Ana Preta na conta de uma prostituta, de uma mulher à toa, de uma mulher sem moral, né? E ela não é nada disso, muito pelo contrário. Já sofreu muito na vida por causa de homem, né? Principalmente. E outra mulher que conquista a atenção, o coração do André, é justamente uma descendente dessa família poderosíssima lá de Passo Alegre, os Limeira Brandão. Uma jovem chamada Carina, que é a Elizabeth Savala. Catarina, na verdade, é o nome dela, mas todos a chamam de Carina. Carina, no início da novela, está se casando com um primo, César Limeira Reis, que é o Carlos Zara, né, mais velho que ela, enfim, mas apenas por um arranjo que ela já teve um namorado chamado César na vida, e tem inclusive uma filha desse César, né? E, na verdade, esse casamento dela foi um arranjo que foi feito pela avó dela, que dominava toda a família, Dona Januária, personagem da Lélia Abramo, né? Ela
articulou o casamento para que o César, inclusive, administrasse os negócios da Carina. Ele se casa com a Carina muito em nome dessa ambição que ele tinha de dominar os negócios da moça, né? E com isso jogou fora um namoro, um envolvimento que ele teve no passado com outra prima, tia da Carina, a Valquíria, que é a Rosa Maria Murtinho, que depois disso, né, ou principalmente por isso, ela nunca mais recuperou a integridade da sua sanidade psíquica, mental. Tá? Então ela era uma jovem de comportamento instável, tinha rompantes de raiva, né? E muito frustrada, muito infeliz, a Valquíria, né? Ela começa a ter esperanças de uma vida com felicidade, inclusive no amor, quando ela conhece um rapaz que se aproxima das famílias ricas para tirar vantagem, ganhar um dinheiro, enfim, ele se apresenta como decorador de interiores, enfim, o Gustavo Gurgel, que é o personagem do Cláudio Cavalcanti. Ele entra no decorrer da história e tem uma grande importância não só para a trama dos Limeira Brandão, da Valquíria, enfim, mas também do André. Por quê? Porque Gustavo Gurgel não se chama Gustavo Gurgel, ele se chama Benedito da Conceição. E Benedito da Conceição é sobrinho de uma mãe de santo que sabia toda a verdade sobre Baldarate e Cajarana, a mãe Tiana, que era a Elza Gomes, uma participação muito especial, né? E Benedito da Conceição, ou Gustavo Gurgel, como queira, tem provas, bilhetes, documentos, enfim, que provam as alegações da mãe Tiana, né? Mãe Tiana, que era a pessoa que conservou o túmulo de Malta Cajarana, ao longo de todos os anos em que ele havia sido passado para trás pelo Baldarate e morreu, enfim. E com o filho longe, o filho criança, o pai em Minas, né? A Gilda sem poder fazer grandes coisas. Carina é muito infeliz. Carina é frustrada, né? Ela tem um grande desejo de poder ser feliz. Na verdade, ela queria jogar tudo para cima nessa vida dela de menina milionária e ser bailarina. Mas não pega bem para uma moça com tanto dinheiro, da estatura da família deles, etc. e tal. Então ela precisa jogar isso fora na vida. É uma moça frustrada. Mas ao lado do André, ela encontra uma chance de ser feliz e eles se apaixonam num momento muito triste da vida dos dois. Rejeitado por todo mundo, o André acaba envolvido por um bandido chamado Pepo, que é o Osmar Prado, e cai de gaiato numa participação num assalto a um supermercado, na zona sul do Rio de Janeiro. Fugindo da polícia, ele acaba entrando num prédio de apartamentos e vai entrar justamente no apartamento da Carina, cuja vida ele já havia salvo em Passo Alegre, porque ela quase se afogou, e foi ele que salvou, né? Mas aquilo passou, enfim, né? Muita água rolou na vida deles até esse reencontro, e ela fala assim, olha, você é bandido, você é ladrão, então me mata porque eu não aguento mais, eu preciso morrer e tal, eu preciso que você me mate. Não, mas eu não posso fazer isso e tal. Não sei. A partir dali eles têm uma aproximação, né? Ela foge com ele para longe para que ele concretize aquele plano, ela quer que ele a mate. Só que os dois se envolvem muito intensamente, né? E, claro que ele não faria aquilo, nem que eles não tivessem se apaixonado. Só que César, o marido, e Baldarate, o padrasto que odeia André, se unem contra Carina e André. Afinal de contas, eles têm um interesse em comum, que é prejudicá-lo, afastá-lo da Carina, enfim. E eles armam um atentado contra a vida dela para que André leve a culpa, né? Afinal de contas, ela prepara documentos para que o André responda por ela nas empresas, né? Procurações, enfim, ela não quer que o César comande os seus negócios e nem possa passar o seu homem de confiança, o doutor Tiago, que é o Carlos Kreber, para trás. Então, né, passar para trás, enganar o homem, dominá-lo, enfim, envolvê-lo. Então, ela dá plenos poderes ao André. Com a suposta morte da Carina, e ela acredita, ela tem ali todos os motivos para acreditar que o André quis matá-la, então fingiu estar apaixonado para obter todas essas vantagens, ela some do convívio de todos, assume outras identidades conforme vai fugindo para não ser encontrada, né? E enquanto isso, tudo vai se construindo para que André pague por um crime que ele não cometeu, que é matar Carina. Nesse momento da novela, ele tem o apoio de quem jamais o abandonou, a Ana Preta.
né? Mas a Carina, ela se revela novamente, enfim, está viva, etc. E André fica dividido, porque ele gosta da Carina, está muito magoado por tudo que aconteceu, e principalmente por ela estar viva e ter feito ele passar por tudo aquilo, mas também tem a Ana Preta, que nunca lhe faltou. Então Jeanette Claire construiu no decorrer dessa novela toda uma disputa, né, entre o público propriamente, uma expectativa. André deve ficar com quem? Com Carina ou com Ana Preta? Isso parou o Brasil em 1979. Né? O último capítulo de Pai Herói foi construído a partir dessa expectativa do que ia acontecer com Baldarate, que é um vilão muito simpático, o público adorava Baldarate, ele era engraçado, espirituoso, era um homem que cometia as piores maldades na vida, mas ao mesmo tempo se fantasiava, a palavra é essa, né? Se fantasiava de Pierrot para cantar óperas para o velho pai dele, o Manfredo Colasanti, seu Pietro, né? Então o Baldarate foi um personagem muito popular, apesar de malvado, e havia o malvado antipático, né? Que era o César. César, nos últimos capítulos da novela, é assassinado. E ele criou muitos inimigos no decorrer da vida, né? A Carina, o André, o próprio Baldarate, a Ana Preta para defender o André, enfim, os outros parentes como o Hilário, que era o Reinaldo Gonzaga, tio da Carina, casado com Odete, que é a Thaís de Andrade, né? O Haroldo, que era o papel do Nildo Parente, né? Prefeito de Passo Alegre, naquele momento, já que a cidade passava de Limeira Brandão em Limeira Brandão, né? E no último capítulo houve uma coisa um pouco nebulosa, assim, porque parte do público não entendeu com clareza quem havia dado fim em César Reis, né? Então, no Fantástico, do dia seguinte ao final de Pai Herói, em agosto de 79, a Jeanette Claire precisou esclarecer para o público quem matou o César Reis, né? Foi amando de Baldarate um bandido chamado Diocleciano, salvo engano meu, né? E a censura também atrapalhava muito, às vezes cenas dos próximos capítulos não iam ao ar nos próximos capítulos, porque a censura mandava cortar, ficava uma compreensão triste mesmo, né? Então, certas coisas não são culpa dos autores, tá, gente? Agora que nós temos acesso a cada vez mais novelas antigas, é bom que se diga isso, né? E existe a cena, claro, do Baldarate fugindo da polícia, especialmente porque não bastasse tudo que ele fez, o Diocleciano foi apanhado pela polícia e deu com a língua nos dentes, né? Então ele fala, Diocleciano, com ele, bruta bestia, se deixou apanhar. E ele está fantasiado de Pierrot num baile de carnaval, se despede de todo mundo, né? E consegue fugir. Vai para um aeroporto, pega um helicóptero particular e foge, fica vendo a polícia lá de cima, o Rio de Janeiro, tem um final feliz. Apesar de tudo, o Baldarate. Assim como o André e a Carina, que depois de esclarecerem tudo, ela entender, por isso que ela volta, inclusive, né? Ela vai compreendendo que realmente ele não tem culpa nenhuma, não quis matá-la. Isso é um pouco parecido com Selva de Pedra, né? Embora as histórias sejam bastante diferentes. Eles têm um final muito feliz, né? O André e a Carina. E a Ana Preta? A Ana Preta, ela também tem um final com uma esperança de uma nova felicidade, porque ela conhece, vamos dizer assim, um novo André, um rapaz desamparado na vida, enfim, o Raul, que é o Reginaldo Faria, que aparece no final para ficar com ela, né? Sugere-se ali que ele vai ficar com ela. Ela toda bonita, no carro alegórico, desfilando no carnaval, e ele faz sinal para ela, depois a gente conversa, enfim, os dois já tinham se conhecido. Esse é um elenco, dá pra gente falar horas de Pai Herói, dias. Pai Herói é uma excelente novela. Vejam no Globoplay, se vocês não tiverem visto no Viva ou não tiverem assistido já na própria plataforma, não for uma novela do seu tempo, né? Dirigida pelo Gonzaga Blota, pelo Roberto Talma, pelo Roberto Vinhati. E nesse elenco, né, também tem o Dionísio Azevedo, que é o pai da Ana, seu Garcia, tem a Yara Lins, tem o Ivan Cândido, tem a Suzana Faini, tem o Flávio Miliaccio, que era o Genésio, ali não um capanga, né, mas um dos homens de confiança do Baldarate, né? Tem a Maria Helena Velasco, que era a mulher dele, Ana Lúcia Ribeiro, a filha, né, a Mirtes e a Lena. Tem o Carlão Elegante, que era o leão de chácara da Flor de Lis, né, o Teodoro, e também puxava sambas na gafieira, né?
Tem um elenco muito interessante, tem a Regina Dourado, tem a Tessi Calado. Confiram Pai Herói, é uma novela que é um símbolo do seu tempo, mas resiste ao tempo. Tem uma história muito envolvente, emocionante, grandes personagens, como só a Janete Claire poderia ter criado. TBT da TV, dos 45 anos de Pai Herói, fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Tchau.